Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Yes, olá, caríssimos! Oh, coisa boa! Vamos aprendendo, é isso. É isso que vai nos fazer, a cada um de nós e a todos nós, nos tornar esse grande exército de luz, esse grande que caminha a passos firmes, né, para dissipar essas trevas da mentira, essas trevas das ideologias totalitárias e ateias, essas coisas todas que poluem, contaminam, né, desvirtuam, distorcem a nossa fé, a fé que proclamamos. Lembra dela? Do nosso credo? Começa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Se eu creio em Deus, meu irmão, minha irmã, eu crendo em Deus, eu sendo católico, apostólico, segundo Leão XIII, né? Já conhece esse documento, Rerum Novarum? Pois é, esse documento é que é a fonte e origem da doutrina social da Igreja. Né? Esse Papa aqui, ele já falava que não existe compatibilidade entre uma vida genuinamente cristã ou o socialismo e o comunismo. Então, não tem como ser uma coisa e outra, tá? Tem alguma coisa errada. Você crê em Deus, como é que você vai estar permeando ou inserido em doutrinas totalitárias e ateias? Então, estamos caminhando, conhecendo a história de como o nosso catecismo, de como e agora o porquê. Né? Ele explica agora como deve ser um catecismo. São João Paulo, através desse documento, né, dessa Constituição Apostólica Fidei Depósito, né, o depósito da fé. Então ele fala assim: o catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico. Essa questão do modo orgânico, né, é muito utilizada, mas na verdade a gente fica meio confuso. O que significa, na verdade, o ser orgânico dentro da igreja? Né? O ser orgânico, primeiro, que diz para cada um de nós que é vivo, é algo que tem vida. Então, o catecismo, ele é vida, ele tem vida. Né? E pelo fato de ele ter vida, ele vai sendo, né, atualizado na história, no decorrer da história. Isso significa ser orgânico. Então é algo que tem vida. Né? E o catecismo, ele surge, ele é formatado pela ação do Espírito Santo, o dono da vida, né? A verdade revelada. O ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Então, isso deve ser o catecismo. É dessa maneira, é nessa missão. Então, não é algo que está desvinculado da doutrina, né, das Sagradas Escrituras. Não, ele não está desvinculado disso, não. Tá? Pelo contrário. Lembra que eu falei das duas fontes do magistério da Igreja? Então, deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, olha quem? O Espírito Santo sugeriu à Igreja. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. O dia em que eu, como cristão, enquanto cristão católico, deixo de crer que as ações, né, os movimentos, né, as pastorais, a catequese, se isso não é motivado, impulsionado, né, pela ação do Espírito Santo, eu não sou mais cristão, muito menos católico. Porque eu professo isso. Eu creio no Espírito Santo, eu creio na sua ação santificadora. Então o Espírito Santo, ele é aquele que nos impulsiona, é aquele que age, é aquele que realiza tudo dentro da igreja.
Então é Ele que coloca no coração de cada um dos homens submissos à verdade aquelas vontades, aquele ímpeto de realizar as coisas. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. Ou seja, o catecismo da Igreja Católica, impulsionado pela ação do Espírito Santo, ele não só deve exortar, ele deve também nos preparar para os problemas que ainda não, que estamos passando e pelos problemas que ainda vão chegar até nós. É isso. Por isso que é importante a gente tentar fazer a edificação de nossa fé a partir da verdade revelada, a partir do sagrado magistério da igreja, para que possamos ser verdadeiramente edificados, né? Estarmos prontos para esses desafios dos dias de hoje e os desafios que ainda hão de vir até nós. Então, fica firme, hein? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela poderosa intercessão da sempre Virgem Maria, desça sobre vós as bênçãos do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Me ajude a chegar aos 1000 inscritos, hein? Conto com você. Um abraço fraterno, caríssimo.